Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Ester 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Ester 6:1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Ester 6:2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Ester 6:3. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ester 6:4. Então disse o rei: quem está no pátio? Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Ester 6:5. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Ester 6:6. Então, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ester 6:7. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:8. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ester 6:9. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Ester 6:11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Ester 6:13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. E Ester 6:14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Bem, então concluímos a leitura do capítulo 6. Vejamos alguns comentários que estão aqui no rodapé dessa Bíblia sobre o capítulo 6. O primeiro é o 6, versículo 1. Diz o seguinte: de acordo com historiadores gregos, a lei obrigava oficiais persas a manterem arquivos de registros reais com relatos detalhados dos negócios dos reis da Pérsia. Essas memórias das crônicas eram escritos em rolos de couro ou papiro e guardados com cuidado nos arquivos reais. Para os reis persas, era uma questão de honra e uma política interessante recompensar generosamente aquele cujos atos leais
beneficiassem o rei. 5 anos depois de Mardoqueu frustrar a conspiração de assassinato, o rei percebeu que não havia lhe dado nenhuma recompensa. O rei decidiu recompensar Mardoqueu no mesmo dia em que Amã fez os preparativos para matá-lo. Este versículo é o centro narrativo do livro, pois desse ponto em diante a trama passa a favorecer os judeus. Bem, tem aí no comentário aqui com relação ao versículo 8. O comentário diz o seguinte: as vestes reais. Na antiguidade, era uma grande honra vestir o manto do rei, pois este simbolizava favor especial. O adorno chamado aqui de coroa real, a ser colocada na cabeça do cavalo, aparece em relevos escavados do Palácio de Persépolis, nos quais se pode observar que a crina do cavalo era penteada de modo a formar uma coroa entre as orelhas. Interessante. Bem, e agora com relação ao versículo 13, esse é o último comentário. Diz assim, 6:13, né? A invencibilidade dos judeus. O comentário de Zeres, esposa de Amã, e dos sábios sobre a invencibilidade dos judeus e a derrota certa de Amã indica uma inversão iminente da sorte dos judeus. Amã, o Agagita, era uma amalequita, povo contra o qual havia uma longa tradição de maldições bíblicas. No início do conflito entre Israel e os amalequitas, o Senhor jurou guerrear com todas as gerações de amalequitas. Está escrito em Êxodo 17:16. Amã era amalequita e estava lutando contra os judeus, como haviam feito seus antepassados, de modo que não podia esperar outra coisa senão a derrota. Bem, encerramos assim a leitura do capítulo 6 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Só nos resta agradecer pelo privilégio, pela honra de poder ler a palavra do Senhor Jesus. E a única coisa que podemos dizer é essa: obrigada, Jesus, pelo privilégio, pela honra de poder ler esta palavra maravilhosa, viva e eficaz, capaz de transformar sentimentos, emoções, capaz de limpar o coração, a alma, ter uma nova dimensão em relação à vida, né? Superar dificuldades, enfrentar problemas com força, com coragem, com determinação, confiando sempre nesta palavra maravilhosa, ok? Então, só nos resta dizer obrigada, Jesus, ok? Até o próximo encontro, se assim Deus o permitir.